Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Sérgio Creus. Ele vai contar para a gente como foi o primeiro Congresso Internacional de Acolhimento Familiar que aconteceu no início desse mês em Cascavel. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês e prestar informações sobre a vara da infância e da juventude, sobre assuntos de interesse da justiça. Doutor Sérgio, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é o acolhimento institucional e o que é o acolhimento familiar. Bom, toda vez que uma criança ou um adolescente, por algum motivo, por alguma razão, precisa ser afastado da sua família de origem, dos seus pais, dos seus familiares, muitas vezes porque ela é vítima de violência, de abandono, de abuso sexual, e que os pais não conseguem exercer de forma adequada a paternidade ou a maternidade porque são negligentes, são omissos. Então, muitas vezes, há necessidade do Estado interferir nessas relações para proteger a criança. E nessas circunstâncias, a criança, muitas vezes, ou até mesmo o adolescente, precisa ser retirado daquela família, daquele ambiente. E tradicionalmente, aqui no Brasil, as crianças são inseridas em instituições de acolhimento, nos chamados, o que a gente chamava antigamente de orfanatos ou até mesmo de abrigos. Hoje são chamadas de unidades de acolhimento institucional. Sim. Ainda, então, essa é a regra, essa é a tradição no Brasil. Agora, o que vem surgindo é uma nova modalidade de acolhimento, é o chamado acolhimento familiar. Ou seja, em vez da criança ser inserida numa instituição, ela passa a ser atendida por uma família que é previamente selecionada, é preparada, para que durante esse período de afastamento, ela possa então ter esse atendimento dentro de um ambiente familiar, que é muito mais propício para o desenvolvimento da criança e do adolescente e é muito mais humanizado do que esse ambiente institucional. Então a diferença está basicamente aí, ou seja, no ambiente institucional há muitas vezes muitas crianças ou muitos adolescentes que são tratados de forma coletiva, em que há funcionários, há muitas vezes voluntários, enfim, muitas pessoas circulando por aquele ambiente, enquanto que no ambiente familiar ela tem uma rotina de família e, portanto, esse atendimento é muito mais individualizado, muito mais próximo. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes a respeito dessas vantagens do acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional. Bom, o acolhimento familiar, ele tem, a experiência tem mostrado que ele tem grandes vantagens em relação ao acolhimento institucional. Primeira grande vantagem está no campo, no aspecto afetivo, ou seja, numa instituição, uma criança, um adolescente, ele dificilmente vai conseguir construir laços de afetividade muito intensos com aqueles que cuidam dele, já que, como falei antes, há normalmente uma rotatividade de adolescentes e de crianças acolhidas, porque umas vão entrando e outras vão saindo,
E além disso, muitas vezes até há muitas vezes rotatividade até mesmo dos cuidadores, ou seja, de quem cuida daquela criança. Então, muitas vezes ela acorda com um, almoça com o outro, dorme com o outro, faz as tarefas com o outro, enfim, há essa rotatividade que impede que a criança consiga construir vínculos sólidos de afetividade. Já no ambiente familiar, isso é favorecido, porque a criança vive dentro daquele ambiente, dentro daquela rotina familiar e, portanto, tem muito mais chances de construir esses vínculos. E esses vínculos, eles são fundamentais no desenvolvimento da pessoa. Ninguém consegue viver num ambiente em que ele não tenha uma referência, em que ele não tenha alguém com quem ele possa compartilhar as suas alegrias, as suas angústias, as suas dificuldades, enfim, as suas conquistas. Sim. E isso é possível só dentro de um ambiente familiar. Muitas vezes, na instituição, o tratamento que se dá é sempre de forma coletiva, sem se atentar para as particularidades e peculiaridades de cada indivíduo, de cada criança ou de cada adolescente. Então, por exemplo, o horário de levantar é normalmente o mesmo para todo mundo. Eles vivem uma rotina que é comum para todos, que é o da instituição. O horário de alimentação, horário de brinquedo, horário de escola, horário de dormir, além, muitas vezes, de ter uma rotina massificada, ao contrário do que ocorre num ambiente familiar, em que a criança, como já disse, vive dentro de um ambiente, dentro de uma rotina de uma família. E isso, claro, tem consequências positivas para a criança, o que muitas vezes não acontece no ambiente institucional, em que a criança, muitas vezes, depois de adulta, ela ainda sofre as consequências dessa falta de estimulação e dessa falta de afeto numa fase tão importante da vida dela. E, doutor, recentemente foi realizado em Cascavel o primeiro Congresso Internacional de Acolhimento Familiar. O senhor poderia contar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como que foi esse evento? Bom, Cascavel, na semana passada, nos dias 2 e 3 de abril, 3 e 4 de abril, sediou o primeiro Congresso Internacional de Acolhimento Familiar. O congresso foi um sucesso absoluto. Nós tivemos lá a participação de quase todos os estados da federação, juízes, promotores, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, enfim, muitas pessoas reunidas discutindo essa nova modalidade de acolhimento, que tem hoje como referência nacional a cidade de Cascavel, que tem em torno de 10% dos acolhimentos familiares do Brasil. Então, por essa razão, esse evento aconteceu naquela cidade, por ser hoje uma referência nacional nesse tipo de acolhimento. Nós trouxemos para esse evento também experiências internacionais, como, por exemplo, do Canadá e também da Inglaterra, que tem essa modalidade já muito mais desenvolvida, já que lá, essa modalidade de acolhimento começou na década de 40. Então, nós já temos lá 70, 80 anos de acolhimento familiar. E na Inglaterra, por exemplo, 80% dos acolhimentos são feitos em famílias acolhedoras. Enquanto que no Brasil nós estamos ainda engatinhando. Temos talvez menos de 5% das crianças acolhidas nessa modalidade. Então, foi realmente um evento muito importante, com mais de 500 participantes, e lá nós tivemos a oportunidade de firmar uma carta de Cascavel para o desenvolvimento dos programas de acolhimento familiar no Brasil, sugerindo alguns organismos nacionais, como, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, Conselho Nacional de Assistência Social, para que incluam nos seus respectivos programas ações de incentivo à implantação de políticas que garantam efetividade ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá como preferencial o acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional
o que até hoje não acontece no Brasil. Uhum. E, doutor, para o Poder Judiciário e também para a sociedade no geral, qual que é a importância de serem realizados eventos como desse congresso? Bom, esses eventos são importantes porque ainda no Brasil nós não temos essa cultura do acolhimento familiar. Então é necessário fazer um trabalho para conscientizar, para que, em primeiro lugar, as pessoas, os técnicos, aqueles que estão diretamente envolvidos com a proteção à criança e ao adolescente, que eles conheçam essa nova modalidade, até porque, como é algo desconhecido, e nós temos uma tradição, talvez de 500 anos de acolhimentos institucionais, essa mudança de paradigma, obviamente, não é algo tão simples. É preciso convencer essas pessoas, esses técnicos, de que o acolhimento familiar traz realmente vantagens muito grandes em relação ao acolhimento institucional. Basta ver que, por exemplo, os acolhimentos de adolescentes, eles têm grandes dificuldades, porque os adolescentes não permanecem nessas instituições de acolhimento. Muitas vezes fogem, acabam levando outros que vão para a rua, têm contato com drogas e muitas vezes esse adolescente acaba se perdendo, justamente porque ele não consegue construir vínculos nessas unidades. E o acolhimento familiar não. Ele traz uma vantagem porque o adolescente normalmente ele permanece na família, onde ele tem afeto, onde ele tem carinho, onde ele tem respeito, onde ele tem a oportunidade, muitas vezes, de ter uma experiência que ele nunca teve na vida, que é a experiência de uma família organizada, de uma família bem estruturada. Uhum. E, doutor, como o senhor comentou com os nossos ouvintes, o Congresso recebeu até mesmo o juiz da Vara da Infância e Juventude de Londres. Conta um pouquinho para a gente, por gentileza, o que o magistrado falou a respeito do tema e de como que funciona o acolhimento familiar na capital da Inglaterra. Bom, nesse evento, como disse, já tivemos a participação de palestrantes internacionais, como do Canadá, um assistente social do Canadá, que trouxe uma experiência muito interessante de acolhimento de indígenas, que tem particularidades, porque quando você tira o indígena da sua comunidade e coloca dentro de uma família na cidade, por exemplo, ele tem consequências, ele vai perder a sua cultura, depois vai ter muita dificuldade para retornar à sua aldeia, se eventualmente ele tiver que retornar. Sim. Então é uma discussão ainda começando, né? Mas também tivemos a experiência, por exemplo, da Inglaterra, em que o juiz de Londres, Dr. Ranjit Uppal, trouxe importantes elementos de como funciona esse sistema na Inglaterra. E nós pudemos perceber que aqui no Brasil a nossa experiência é muito semelhante à que os ingleses hoje adotam. Por exemplo, de colocar-se uma criança em cada família, a não ser que sejam grupos de irmãos, de não se poder permitir, por exemplo, que as famílias acolhedoras adotem, é o sistema também utilizado na Inglaterra. Enfim, temos muitas coisas em comum. Claro que eles têm uma experiência, como disse, já de muitos anos, e nós temos que nos espelhar também na experiência deles. E ele trouxe também, numa das palestras que ele proferiu, o papel do juiz nesse processo de acolhimento familiar. Qual é a importância, qual é o papel do juiz nessa modalidade de acolhimento? E também, em outra palestra, ele tratou desse serviço de acolhimento familiar como uma política pública, ou seja, de que há necessidade de instituir esse programa como sendo uma política pública e, portanto, na medida do possível, preferencial em relação aos acolhimentos institucionais, o que ainda não vem acontecendo no nosso país. Uhum. E, doutor Sérgio, o senhor também palestrou nesse evento, não é mesmo? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, o que o senhor expôs aos participantes do evento. Eu, na minha palestra, eu fiz essa distinção, ou seja, deixei bem claro, pela experiência que nós temos lá em Cascavel, já de 10, 11 anos de acolhimentos
familiares, né, de acolhimento familiar, as diferenças e as vantagens do acolhimento familiar em relação aos acolhimentos institucionais. E, portanto, os prejuízos que muitas vezes esses acolhimentos institucionais causam em relação à criança, que, privada dessa convivência dentro de uma família, muitas vezes tem prejuízos irreversíveis, na medida em que lhe falta essa estimulação que é fundamental e que é necessária, principalmente nos primeiros anos de vida. Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para a gente também, em linhas gerais, como que está a implantação e o desenvolvimento também do sistema de acolhimento familiar no Brasil. Como que isso tem funcionado na prática aqui no nosso país? Me desculpe, eu não consegui entender a pergunta. Perdão, doutor, a ligação está um pouquinho ruim, né? Eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que está a implantação e o desenvolvimento do sistema de acolhimento familiar aqui no Brasil. Como que está funcionando na prática aqui? Bom, o acolhimento, o acolhimento familiar no Brasil ainda está na sua fase inicial, como já notei. Nós temos ainda pouquíssimos programas, nós temos talvez experiências de 10, 15 anos apenas. Uhum. E são experiências ainda isoladas, que agora começam a florescer. Então nós já temos, por exemplo, aqui no Paraná, o Paraná é o estado mais desenvolvido nesse tipo de acolhimento. Claro que ainda precisamos avançar muito, né? Mas tem outros estados que já estão começando, como por exemplo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Outros estados do Norte, do Nordeste também começaram a implantar esses serviços. O Rio de Janeiro já tem alguns serviços. São Paulo também está começando, principalmente em Campinas e outros locais. Então, aos poucos, essa modalidade de acolhimento vem ocupando o lugar dos tradicionais acolhimentos institucionais, que, na minha visão, deveriam ser drasticamente reduzidos, já que nós temos um acolhimento familiar que é muito mais vantajoso, além de, na sua grande maioria, ser mais barato do que propriamente os acolhimentos institucionais, porque a criança permanece dentro de uma família e essa família, então, recebe um valor pequeno, normalmente é de um salário mínimo, para fazer frente às despesas com a criança ou adolescente que acolhe. E isso traz vantagens também de ordem econômica. Mas eu sempre digo que o acolhimento familiar deve ser implantado não porque ele tem menos custo, mas sim porque ele é mais vantajoso para a criança e o adolescente. Uhum. Doutor Sérgio, o senhor poderia também contar um pouquinho para a gente agora como que foi a sua experiência como magistrado com o acolhimento familiar em Cascavel, implantando o acolhimento familiar nessa cidade? Bom, a minha experiência lá, eu permaneci por 20 anos na Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, e lá nós desenvolvemos esse programa, como falei, o maior programa de acolhimento familiar hoje do Brasil e também da América Latina. Nós temos lá em torno de 230 crianças, adolescentes e jovens acolhidos em família acolhedora. E, claro, essa experiência não foi fácil. No início, nós começamos acolhendo adolescentes, porque muitas vezes esses adolescentes não teriam chances de retornar para suas famílias de origem, pelas razões que já falei, porque foram muitas vezes vítimas de maus tratos, de violência, de agressão, de abuso, né? Então eles não tinham como voltar para suas famílias e também tinham pouquíssimas chances de adoção, já que no Brasil nós sabemos que adolescentes dificilmente são adotados, há uma dificuldade grande deles serem adotados. Então, esses adolescentes, em vez de crescerem em instituições, nós resolvemos cadastrar, preparar, selecionar famílias que aceitassem acolhê-los. E isso, claro, no início foi muito difícil, mas a gente via que o resultado era realmente surpreendente. Um adolescente que muitas vezes não tinha essa noção
de uma família não violenta, de uma família organizada, de uma família estruturada, e ele se adaptava a essa família e consequentemente começava a produzir resultados, como por exemplo frequentar a escola, se profissionalizar. Hoje nós temos lá jovens já na universidade, desses acolhidos, muitos deles já, a grande maioria está empregada, desses adolescentes, outros estão se profissionalizando, ou seja, isso quando se tratava de instituição de abrigo, isso era quase inviável, ou seja, isso não existia. Então nós fomos percebendo que essa modalidade tinha realmente essas grandes vantagens. Com isso, nós fomos ampliando esse serviço, incluindo também crianças com problemas de saúde, que teriam dificuldade de serem adotadas. Conseguimos também, aos poucos, extinguir esses abrigos de adolescentes. Depois passamos também a acolher crianças menores, como bebês, e vimos que também, em relação a estas, havia grandes vantagens, justamente porque elas eram estimuladas desde pequeno, que muitas vezes nas instituições há uma enorme dificuldade para isso. Então, ao final, nós conseguimos terminar com aquelas instituições que todas as cidades normalmente têm e colocar essas crianças aos poucos em ambientes familiares, ainda que elas tenham que retornar depois para suas famílias de origem. O tempo em que elas ficaram acolhidas foi muito importante, porque elas tiveram o carinho, o afeto de uma família substituta. Agora, quando elas vão para a adoção também, ou seja, elas são preparadas para esse momento, e a tal ponto que no ano passado Cascavel fez 61 adoções, ou seja, um número realmente muito expressivo de adoções, e a grande maioria deles originária desses programas de acolhimento familiar. Essas crianças não são adotadas por essas famílias, que apenas cuidam delas enquanto se resolve a situação jurídica, ou seja, se promove a destituição do poder familiar, ou então a sua reintegração na sua família de origem. E, doutor Sérgio, o senhor poderia explicar agora para a gente como que funciona um pouco na prática o acolhimento familiar? Por exemplo, como que é feita a seleção e a preparação dessas famílias acolhedoras pelo Poder Judiciário? Sim. Em primeiro lugar, nós temos lá uma lei municipal que autoriza o funcionamento desse programa, permite que o poder público, no caso o município, pague um determinado valor para essas famílias, e isso é bom deixar claro que não se trata de nenhum emprego, é um serviço voluntário, mas o município paga uma bolsa, auxílio para essas famílias, para auxiliar nas despesas com a criança. Afinal de contas, a criança vai se alimentar, vai muitas vezes necessitar de roupa, de transporte, enfim, saúde, enfim, essas despesas que a família tem com a criança ou com o adolescente acolhido. Então tem uma lei e ao mesmo tempo temos também uma equipe técnica, ou seja, psicólogos, assistentes sociais, que organizam esse serviço, que são encarregados não só de selecionar as famílias acolhedoras, são também responsáveis em divulgar esse processo, chamar essas famílias e principalmente prepará-las, preparar bem essas famílias para que eles tenham exata noção de qual é o seu papel nesse trabalho, preparar também as crianças crianças e adolescentes para essa experiência, e, ao mesmo tempo, acompanhar esse acolhimento durante o período em que a criança permanecer na família, encaminhando, muitas vezes, a criança para a rede de atendimento do município, auxiliando a família acolhedora na solução dos problemas que eventualmente venham a surgir, incluir essa criança ou esse adolescente em programas de contraturno escolar, enfim, todo o atendimento que a rede
municipal pode prestar a essa criança e a esse adolescente. Uhum. E, doutor Sérgio, no nosso país, o que o senhor destacaria como as principais dificuldades para os magistrados aplicarem com eficiência o acolhimento familiar ao invés do acolhimento institucional? Bom, as dificuldades normalmente que a gente percebe nos municípios que querem implantar esse serviço está justamente em captar e preparar bem essas famílias, já que nós não temos ainda muitos técnicos capacitados a fazer esse tipo de treinamento, né? E é fundamental que a equipe técnica que vai trabalhar nesse tipo de acolhimento tenha o devido preparo, né? Não podemos também iniciar um trabalho dessa natureza sem a devida capacitação. Então, essa capacitação deve ser feita e é fundamental. Agora, muitas vezes, a outra dificuldade que a gente percebe é em identificar as primeiras famílias acolhedoras, porque o programa de acolhimento familiar, ele se expande na medida em que a gente vai tendo sucesso nos primeiros acolhimentos, né? Então, quando as pessoas veem que aquele acolhimento faz bem, que não é tão difícil assim como se imagina, que a criança que é acolhida, que ela precisa realmente desse suporte, desse apoio, desse afeto, desse carinho. Então, uma família acolhedora vai servindo de exemplo para as outras. E por isso que hoje Cascavel tem fila de espera de famílias acolhedoras, o que é muito bom, porque aí a gente consegue identificar aquelas melhores famílias e de acordo com o perfil da criança ou do adolescente que precisa desse acolhimento. Então, claro, dificuldades vai ter, trabalho vai ter, com certeza. Sim. Mas as vantagens, elas são muito maiores e realmente é um serviço que vale a pena. Então, claro, como disse, há essa dificuldade de, principalmente no início de cada programa, identificar essas famílias acolhedoras. Mas isso, se tivermos uma equipe técnica capacitada, preparada, ela vai conseguir fazer isso e, obviamente, garantir o sucesso do programa de acolhimento familiar. Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto. Bom, o que eu tenho a dizer é que nós temos hoje um movimento muito forte, né, principalmente aqui no Paraná. Há um esforço muito grande da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, hoje representada tão bem na pessoa do desembargador Rogério Nelson Kanayama, também do desembargador Mário Elton Jorge, corregedor do Tribunal de Justiça, do Conselho de Supervisão dos Juizados da Infância e da Juventude, hoje dirigida pelo desembargador Rui Mugiati. Então, todos esses órgãos do Tribunal de Justiça estão voltando seus esforços para que os juízes, os colegas magistrados, comecem a difundir isso dentro das suas comunidades, dentro das suas comarcas, para que a gente consiga, pelo menos, substituir em grande parte esse sistema de acolhimentos institucionais, transformando-os em acolhimentos familiares, que, como já falei, representam enormes vantagens para a criança, para o adolescente e para o jovem do nosso estado. Doutor Sérgio, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!